Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. Alguém já ouviu falar sobre esse termo? Pois é, durante a minha fala, possivelmente vocês vão se identificando, porque é muito mais comum do que a gente imagina. A síndrome do impostor é aquela sensação que muitos de nós temos, na maioria das vezes é identificado isso facilmente, com aquela sensação de que o que é que eu estou fazendo aqui? Sim, nessa situação é muito comum, ela vem de uma desconfiança interna, na maioria das vezes reconhecidas pelas mulheres, de que esta mulher não está no lugar certo e na hora certa. Por quê? Esta mulher desconfia de que quando a gente fala em termos profissionais, ela não está adequadamente no lugar onde ela poderia estar e que a qualquer momento ela vai ser descoberta pelo chefe ou pelo CEO da empresa e ela vai ser demitida. Então a sensação que ela traz é de que ela é uma impostora. Então, o que acaba acontecendo? Quando ela está perto de ser descoberta na sensação dela, ela acaba trazendo uma sensação de insegurança, de medo muito grande, e aí ela traz sempre um medo maior, e aí ela acaba trazendo essa sensação de ser uma impostora. Então, com isso, o que ela acaba trazendo para mim muitas vezes no consultório, que ela não estudou o suficiente, de que ela não é adequada o suficiente para estar naquele lugar, de que ela não tem um currículo adequado, de que ela não deveria ter feito aquele curso, que ela poderia ter feito muito mais do que ela fez e que ela não fez o curso do jeito que ela poderia ter aproveitado. Então ela sempre ela traz uma cobrança muito maior do que ela deveria ter feito. Então, isso é uma autocobrança, uma autocrítica muito grande, porque na verdade é uma sensação que que ela traz de uma dívida com ela mesma. Tá? Então, vou trazer um exemplo muito simples. Já atendi uma paciente jovem, muito bem sucedida, até para os padrões da idade dela, inclusive, muito bem formada, trabalha num grande escritório, reconhecida, com prêmios, inclusive, e ela tem essa sensação, ou ela tinha, na verdade, o tempo todo, de que o chefe iria reconhecer isso nela e que ela ia ser descoberta e ia ser demitida. O tempo todo ela tinha essa sensação de que ela ia ser descoberta porque ela era uma impostora. Então, ela estava sempre aquém das outras pessoas. Isso era muito comum no dia a dia dela. Claro que isso abala e afeta o seu desempenho. Esse termo da síndrome do impostor, ele foi usado o nome dela é Pauline Clance, que foi usado nos anos 70, onde ela descobriu que as mulheres próximas do sucesso, elas desenvolviam essa sensação de medo, de ansiedade e de insegurança. Então, por isso, esse medo de serem descobertas como impostoras. Então, o que acabava acontecendo? Essa sensação de descoberta como impostoras trazia esse medo e esse desconforto muito maior. Então, essa sensação de que eu sou uma farsa. O tempo todo eu sou uma farsa. E o que é que eu estou fazendo aqui? Então, logo, o que a gente começou a observar? Em algumas situações, como é do ser humano, se auto-sabota. Isso é muito comum do ser humano. Então, a gente consegue perceber facilmente que a gente tem facilmente esse mecanismo de autossabotagem. O que acaba acontecendo? A gente percebe que existe um comportamento de empacar. Esse comportamento de empacar, a gente consegue descrever letra a letra o que é que acaba acontecendo. O evidência. A mulher em evidência, ela acaba travando. Isso é fato. Então, é muito mais fácil para o homem estar em evidência, para o homem falar em público. Não que seja mais fácil, né? A gente entende que tem as suas dificuldades, mas a mulher, diante disso, ela trava com mais facilidade. O que acaba colocando? A mulher em evidência, ela empaca com mais facilidade.
tá? O machismo. Essa minha paciente, por exemplo, ela chegava para as reuniões, ela ouvia comentários do tipo: olha quem chegou para enfeitar as nossas reuniões. Uma mulher super inteligente, jovem, cheia de ideias, cheia de coisas novas para trazer para uma reunião e, obviamente, que vinha um comentário como esse. Obviamente que ela se sentia como um vaso de planta onde ela ia enfeitar uma reunião. O que acabava acontecendo? Ela travava de novo e ela não conseguia ser natural, ela não conseguia ser ela mesma. O poder. Quais as referências que a gente tem de mulheres no poder? Ainda são pequenas, ainda são poucas. Então isso também, pra gente, é muito normal que a gente busque referências de mulheres no poder. Então, como pra gente é muito pequeno, a gente ainda tem essa dificuldade de buscar essas referências de mulheres no poder. Aí tem também a questão da avaliação, essa questão da autocrítica. A gente tá o tempo todo se autocriticando, a gente tá se avaliando o tempo todo. E aí fica muito difícil, né? Porque os nossos pensamentos vêm e vão. Será que eu tô me saindo bem? Será que eu tô indo no caminho certo? O que será que as pessoas estão pensando de mim? Isso é muito complicado, porque é uma avaliação que está o tempo todo reverberando no meu pensamento. Tem a questão do confronto. Nós não fomos ensinados a confrontar. Dificilmente a gente acaba confrontando com outras pessoas. O que acaba acontecendo? As mulheres, elas são ensinadas para uma situação onde a gente tem que ficar mais quieto, as mulheres e os homens, mas muito mais as mulheres, onde a gente tem que ficar mais quieto, onde a gente tem que agradar mais as pessoas, onde a gente tem que agradar mais os maridos, onde a gente não pode falar mais tão alto assim com as pessoas, que dirá com um chefe. Então a gente não é ensinado pro confronto. E isso também é muito complicado, porque numa situação de trabalho, isso faz com que a gente trave. E aí vem a questão da ascensão. Quando a gente vai para uma questão de ascensão, e que a gente vê que de repente uma mulher está dentro dessa questão de ascensão, a gente não consegue acreditar que isso pode ser mérito. Pode ser sorte. Pode ser que eu tô aqui por sorte. Mas não. A gente tem que entender que isso é um mérito, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Então, a mulher tende a achar que aquilo lá é uma sorte. E aí, tem a questão do reconhecimento. Quantas vezes a gente já se pegou, ou a gente observa muitas vezes um elogio e esse elogio não é de fato retribuído. Então, nossa, Karina, olha esse seu colar, que lindo. Não, mas é baratinho, é uma bijuteria, é coisa simples. E a gente não fala de fato um obrigada. É simples, é muito mais fácil do que a gente imagina. É só retribuir um obrigada. Tá? Então a gente não consegue entender tudo isso. Então o empacar vem de todas essas questões que ficam mais claras pra gente no nosso dia a dia. Em todas essas situações de trabalho que acontecem e que a gente acaba não prestando atenção, né? A gente acaba não observando. E quando a gente se dá conta, isso tá acontecendo. E a gente acaba não entendendo. E aí a gente percebe, diante dessa sensação de que, o que eu tô fazendo aqui? Né? Quem sou eu no meio disso tudo? E aí a sensação de insegurança, de medo, de que eu não vou dar conta. Então a gente precisa reconhecer esses gatilhos para que a gente possa identificar tudo isso e para que a gente possa enfrentar tudo isso. Porque medo a gente tem, a gente precisa aprender a lidar com essas situações. São gatilhos, a gente precisa entender que a gente vai disparar isso e que a gente precisa aprender a lidar com essa situação. Então, cuidado com essa autocrítica. Primeira situação, cuidado para não ficar se autocriticando o tempo todo. Essas críticas, elas são extremamente negativas. A gente precisa ter consciência de que a gente tem, de que a gente faz, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho dessa autocrítica. O passado nos gera muita culpa, então eu não posso eu devia ter feito mais, eu devia ter estudado mais, eu devia ter feito outro curso, eu devia ter me preparado mais. Cuidado, porque passado gera culpa. E eu também não posso ficar no futuro, no sentido de que futuro me gera muita ansiedade, porque eu não consigo controlar esse futuro.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse futuro. Futuro sempre vai gerar ansiedade, porque eu não consigo controlar. Então, a gente tem que aprender a viver no presente. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso controlar hoje? Preste atenção nos pensamentos que você tem agora. Veja essa autocrítica. Veja se você não tá assim o tempo todo. Mas você tá feia. Ai, mas você tá gorda. Ai, mas você não é inteligente o suficiente. Ai, mas você podia melhorar um pouco mais. Você falaria isso para uma amiga o tempo todo? Você já pensou você falando isso para alguém o tempo todo? Você seria muito tóxica, seria uma relação muito cansativa. Então, se você não falaria isso para uma outra pessoa, por que você fala isso para você? Então, vamos aprender a ter esse autocontrole, vamos aprender a não ser tão crítico desse jeito e tente não julgar. O julgamento é muito negativo. Quando você julga uma outra pessoa, saiba que você está julgando nessa outra pessoa aquilo que você tem em você. Então a gente tem que tomar muito cuidado esse julgamento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado aquilo que você está identificando como algo ruim em você. Diante dessas situações, eu já ouvi: Karina, mas os homens não têm essa síndrome do impostor? Tem. É mais raro, mas tem. O que acontece é que nos homens o pensamento é diferente. O homem, ele tem o seguinte pensamento: quando eu for descoberto, certamente me darão o valor que eu mereço. Então, o pensamento do homem é diferente do pensamento da mulher. Então, ele tem um pensamento que ele foi criado para isso. O homem, ele foi criado naturalmente para ter esse confronto no trabalho. Ele foi criado para isso. Então, para ele é muito mais fácil lidar com essa situação. Não que ele não tenha as inseguranças. Isso acontece, né? Porque é um ser humano. Mas é diferente do pensamento da mulher, tá? Até por conta dessas questões do empacar que eu trouxe, para a mulher é mais difícil, porque a mulher busca referências. O que eu quero dizer com tudo isso? Se você reconheceu alguma dessas situações em você, a gente precisa entender que isso faz parte da vida e que a gente pode sim lidar com essa situação e que a gente pode enfrentar tudo isso. E se a gente não estiver conseguindo fazer isso sozinha, que a gente pode pedir ajuda. E que isso faz parte. O nosso monstro maior é aquele que tem dentro da gente, que a gente precisa aprender a lidar. Tá? A gente precisa ter essa segurança e essa autonomia de pedir ajuda e saber que isso faz parte da gente, porque somos seres humanos. Nós temos as nossas dificuldades, mas a gente precisa acreditar naquilo que nós temos de melhor, que é a nossa capacidade, que é a nossa capacidade de enfrentar as nossas dificuldades e de enfrentar os nossos problemas, porque somos muito maiores do que qualquer problema. Essa é a minha mensagem da semana e se você reconhecer algo assim, busque ajuda e acredite na sua capacidade. Uma boa semana e até a próxima!